Nós somos uma igreja que caminha já há mais de 20 anos. Bem mais, né, Modesto? Há quem conta 30 aí. Mas eu lembro que nós nos juntamos ali no final dos anos 80. Né? Nós nos reunimos ali para formar uma comunidade. Quando nós, no ano de 97, compramos esse sítio, eu gostaria que isso ficasse registrado, inclusive, para quem está em casa. Porque muita gente não entende esse nosso momento aqui. Nós sempre cremos que a vida da igreja ela está nos relacionamentos, que o templo do Espírito Santo somos nós. Isso Deus nos revelou logo no início da nossa caminhada. Que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, o Senhor está presente. Nós sempre tivemos essa fé muito clara e fortalecida no início da nossa jornada. Era tão intenso, tão forte, que para nós a gente podia reunir, podia não reunir, a gente reunia em vários lugares diferentes. Uma semana era num colégio, na outra semana era em outro canto, na outra semana... Então nós fomos um povo nômade por muito tempo. Nunca tivemos dificuldade nenhuma de juntar a igreja em grupos pequenos, em grupos maiores. Estou vendo o Marom ali, eu lembro quando vim morar em Campo Grande, reunimos por muito tempo na casa de Marom, os irmãos. Ora na casa de Cidinho, fazíamos celebrações assim. Na praia, muitas vezes. No MEG, na Carobinha, que era uma casa também. Isso foi muito claro para nós. Mas nós sempre entendemos também que nós tínhamos um compromisso de, pelo menos uma vez na semana, a gente se juntar. E juntar todos os discípulos que desfrutavam da mesma fé, que estavam caminhando debaixo do mesmo presbitério. Por um tempo nós ficamos separados, um grupo em Ralé, um grupo em Bangu, outro grupo em Campo Grande. Mas depois veio de novo aquele fogo de Deus. Na verdade, a gente não estava em Campo Grande, estava em Coroa Grande. Só estava mais longe. Também até no clube a gente já juntou, né? Eu lembro que a gente passava os domingos, né, num sítio. A gente ia de manhã, brincava, jogava bola. Aquele tempo ainda dava para correr atrás da bola, né, Júnior? Se bem que Júnior diz que joga ainda, né? Júnior está com essa conversa. Diz que joga bola. Depois almoçava, depois... Se tinha piscina, tomava banho de piscina. Bem, à tarde, antes do banho, a gente juntava a igreja. E tinha esse momento, que para nós sempre foi especial. Que momento é esse? É um momento onde a gente ora junto, onde a gente canta junto. A gente crê que o nosso Deus gosta de música. Depois, a gente refletia na palavra. Palavra que podia ter 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, se refletia na palavra. E depois a gente ia embora com vontade de quero voltar, com saudade. E os irmãos ainda demoravam para ir embora. A gente sempre foi aquele povo que depois da reunião não terminava a reunião. Sempre ficava aqueles grupos. Em 97, quando a gente comprou esse sítio, a gente comprou pensando em desfrutar dele. E fazer o que a gente já fazia em alguns sítios. Ir para cá. Só que agora a gente inverteu a reunião de manhã, né? Hoje um grupo vai estar aqui. O grupo que fez retiro com o Wanderson lá em Santa Cruz vai ficar aqui depois do almoço. Mas vários irmãos têm feito isso. Almoço aqui depois da reunião do sítio, depois dessa reunião da manhã, e aí segue à tarde. Mas eu quero chamar a tua atenção para esse momento. Esse momento nosso sempre foi um momento especial. A gente sempre gostou de estar nele. E nunca foi uma obrigação para nós estar aqui, um peso, um jugo.
contrário, sempre foi uma expressão de alegria. E vou falar uma coisa mais louca para você ainda, talvez que você não nos conheça desse tempo, então eu vou falar, você que é mais jovem, vou dizer, você que é mais novo na fé. Nos primeiros anos, 98, 99, quando Deus começou a multiplicar esse rebanho, nós usávamos aquele auditório lá em cima, pequenininho, e não cabia de gente. E vou falar uma coisa absurda, abcega e abmuda, como eu aprendi do meu amigo, essa expressão. Abcego, abmuda, absurdo. Tu acredita que não cabia as pessoas lá em cima e o pessoal vinha para cá a si mesmo e ficava lá embaixo assistindo televisão, assistindo uma reunião em cima? Tu crê nisso? Tem coisa mais, desculpa a expressão para os jovens, como é que os jovens vão entender um negócio desse? Se o cara vê televisão, fica em casa, né? Não, você vinha para cá, o pessoal chegava 40 minutos, 1 hora antes da reunião começar para marcar lugar. Então a gente chegava lá, as cadeirinhas estavam todas marcadas. Tá? Então, não despreze nenhum ajuntamento da igreja. Onde 2 ou 3 se reunirem em nome de Jesus, Jesus está presente. Não despreze nenhum ajuntamento, nenhum. A igreja juntou, reuniu, não despreze. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. As coisas acontecem. Deus se move. Amém? A igreja ela é rica em dons espirituais, em talentos. Deus pode mover de forma sobrenatural e operar coisas tremendas. Produzir a fé que você precisa para seguir a tua jornada. Você diz amém ou não? Deixa eu falar uma outra coisa suave contigo aqui. Há vários anos eu ouvi Jorge Michan falar algo que eu guardei para a minha vida. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido aquele ensino. E também eu não ouvi de nenhuma outra pessoa que não fosse Jorge Michan. E olha que eu ouço muita gente em vários lugares. Eu só não gosto de ouvir quando é bobagem, que o pessoal está dizendo assim, tem uns pregadores falando bobagem. Eu não quero ouvir. Mas eu ouço pregadores de vários grupos, várias denominações. Tem uns caras que eu curto muito, gosto, ouço. Mas nunca ouvi ninguém falar o que Michan falou. E eu, por isso, ouvi, replico, eu reproduzo muitas vezes. Eu repito por 2 razões. Por causa da fidelidade, que eu entendo que tem que ser fiel, aquilo que a gente recebe, a gente tem que ser fiel na transmissão. Mas eu repito também porque eu acho que a maioria ainda não entendeu. O que Michan falou que naquele momento me surpreendeu muito? Ele estava ensinando sobre querigma e didaquê, 2 palavras gregas, e ele estava explicando a diferença do querigma para didaquê, e querigma, para mim, era tudo a mesma coisa, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, fulano está pregando, em geral eu penso num cara com microfone discursando, falando algo, está pregando. Mas depois de ouvir Jorge Michan explicar a diferença de querigma e de didaquê, e depois de eu ir nas escrituras e ver que era exatamente aquilo, e comecei a pesquisar, eu vi que existe uma diferença fundamental entre pregar e ensinar. Porque é isso que significa a palavra querigma e didaquê. Querigma, o queros é o pregador. Paulo diz, eu sou um queros. Deus me designou como queros. Eu sou um pregador. Deus me designou como pregador. Mas, curiosamente, Paulo também diz, eu sou um didástico. Eu sou um mestre. Deus também me designou para ensinar. Então, uma coisa é você pregar. Outra coisa é você ensinar. Por que eu repito isso? Como eu disse, eu repito porque eu quero ser fiel e repito porque eu vejo que um monte de gente ainda não entende a diferença que existe entre você pregar
entre você comunicar uma mensagem que produz fé na pessoa e entre você ensinar e levar aquela fé a obedecer. Porque é isso que o ensino faz. O ensino produz a obediência da tua fé. Então, por exemplo, se eu falo assim, Jesus Cristo é o Senhor, você diz amém? Isso é uma verdade, é um querigma, uma proclamação de quem é Jesus. Ele é o Senhor de tudo. Mas quando eu falo assim, marido, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, eu não estou pregando, eu estou ensinando você. O que se espera é que o cara que diz que Jesus é o Senhor, é o dono dele, o que se espera é que ele ame a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Agora eu provoco a tua obediência. Não é um tema de fé, é um tema de obediência da fé. Porque se alguém disser assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu dono, meu amo, como vários dizem, o que se espera dele? Como é que eu posso saber que de verdade Jesus é o Senhor daquela pessoa? Quando ele coloca aquela fé em ação e começa a obedecer Jesus. Então é muito importante você pregar para que a pessoa tenha fé, que você fale quem é Jesus, a obra que Jesus realizou na cruz, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus. Fala sobre Jesus. O que Jesus fez na tua vida, o que Ele está fazendo em você, por meio de você. Fala de Jesus. Mas outra coisa é você começar a falar como deve viver um cristão. Como um filho de Deus vive. Há uma diferença. Olha que coisa interessante sobre essa diferença. Quando você vê na Escritura as pessoas pregando, ninguém é impedido de pregar. Pelo contrário, se anima a pregar. Falaram com Jesus, estão falando de ti aí. Não, deixa eles falarem. Pô. Estão falando de mim, deixa eu falar. Paulo, preso, escreve uma carta e diz, olha, eu estou preso, tem gente pregando aí por causa da minha prisão, fomentou mais evangelho. Tem gente que prega com boa motivação, mas tem gente pregando por vanglória, tem gente pregando para ganhar dinheiro, tem gente pregando por vários motivos. Não importa, deixa eles falar. O importante é que Jesus seja anunciado, seja pregado. Então, preste atenção. Quando o assunto é falar de Jesus, não interessa quem fale, que fale. O motivo que está falando, o propósito que está falando, fale. O querigma, ele é lindo na boca de várias pessoas. Fale então de Jesus, filho, fale à vontade de Jesus. Fale, estão falando de Jesus, aí um cara incrédulo está falando, deixa ele falar de Jesus, pô. O filósofo, que nem conhece, já está falando, glória a Deus que ele está falando de Jesus. Que Jesus seja anunciado, que ele seja falado, que ele seja proclamado. Você diz amém ou não? Olha, preste atenção, quando você vai pregar, por exemplo, num lugar igual o sertão, onde a gente vai lá. É muito bom quando você chega num lugar onde Jesus já foi falado e anunciado. Você não está falando de uma pessoa estranha. Você não está no meio do muçulmano lá tentando anunciar um nome que ninguém conhece. Você está falando de Jesus de Nazaré, um povo que conhece a história de Jesus. Não conhece Jesus, mas conhece um monte de coisa sobre Jesus. Glória a Deus. Já foi catequizado de algum jeito. É muito diferente quando você tem que entrar num lugar e falar de Jesus para quem nunca ouviu. Quantos me entendem? Agora, olha a diferença do ensino. Quando Jesus fala sobre ensino, ele falou, cuidado. Cuidado, 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 cuidado com a doutrina dos fariseus. Cuidado com o ensino dos fariseus. Cuidado. Cuidado, aí já é cuidado. Paulo, quando o assunto é ensino, Paulo diz que deve fazer calar a boca desse cara. Faz calar a boca desse cara que estão pervertendo a tua fé.
Porque o ensino mal encaixado, mal colocado, ele pode perverter a tua fé. Por que a gente é tão enfático com o ensino? Por causa disso. Quando o assunto é doutrina, a gente tem que ter ação, doutrina. Quando o assunto é ensinar as pessoas a viverem, tem que ser ação, doutrina. Porque se não é ação, doutrina, perverte você completamente. Tua fé vai para o beleléu. Tua fé vai embora. Distorce você, te compromete você. Deu para entender ou não? Então, assim, quando alguém está falando de Jesus, proclamando Jesus, vai, prega. Agora, quando alguém senta e começa a ensinar o reino de Deus, aí coloca atenção. Por quê? Porque um ensino errado pode machucar a tua fé, pode comprometer a tua fé e macular a tua vida. Uma introdução que eu espero que você tenha entendido. Quantos me entenderam assim, diga assim, amém. O anjo vai registrar esse teu amém, tá? Quantos me entenderam? Coisa linda. Tem até os caras que falam mais alto para o anjo ouvir, né? Amado, o Sermão do Monte não é uma pregação. O Sermão do Monte é um ensino de Jesus. Pega a tua Bíblia e você vai começar dizendo assim, onde é que começa o Sermão da Montanha, agora usando o Evangelho de Mateus, né? O Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele começa logo no capítulo 5. Aqui minha Bíblia aqui não quer abrir. Bom, né? Bíblia, tem que pegar uma Bíblia impressa, tá vendo? Montei a Bíblia impressa. Abre no capítulo 5, por favor. A Bíblia, logo nos meus versículos 1 e 2. O que acontece no capítulo 5, logo no iniciozinho? Ao ver as multidões, isso é muito chave, Jesus olhou as multidões, e depois que ele olhou as multidões, o que ele fez? O que ele fez? Ele subiu ao monte, ele se assentou, e quem se aproximou dele? Os discípulos dele. Então ele olhou a multidão, opa, está chegando gente. Subiu ao monte e se assentou. E quando ele se assenta, o que acontece quando ele se assenta? Os discípulos se aproximam. E aí acontece no versículo seguinte. Ele passou a ensiná-los. A ensinar quem? A quem? Os discípulos. Passou a ensinar. Não era uma pregação. Não era agora eu vou pregar para você ter fé. Não, agora eu vou ensinar você sobre o reino de Deus. Assim começa o Sermão da Montanha. Como é que esse sermão termina? Aí você tem que ir lá no capítulo 7 do sermão. Vai lá para o 7. Lá no finalzinho, lá no versículo 28 e 29, do capítulo 7. E o que diz o capítulo 7 quando Jesus termina de falar 5, 6 e 7? O que está escrito lá? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam o quê? Maravilhadas com a sua doutrina. Elas estavam maravilhadas, não estavam impactadas com a pregação, elas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, com a doutrina de Jesus. E no versículo seguinte, ainda diz o seguinte: porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os escribas, que é outro problema do ensino. Qual é o outro problema do ensino? É que o ensino exige de nós autoridade. Como assim, Franco? Vida. O cara que prega Jesus não exige nada dele. O
cara fala de Jesus, não exige nada dele. O cara pode falar de Jesus de manhã, de tarde, deve. Fala de manhã, de tarde, de noite. Né? A mulher samaritana acabou de ouvir Jesus fala de Jesus. O cara acabou, o endemoniado estava lá possesso, lá com uma cadeia de demônio, lá um monte de demônio, cheio de demônio, legião, foi liberto, queria seguir Jesus. Falou, não, vai lá para Decápolis, para as 10 cidades, vai lá, anuncia. E ele vai lá anunciar de Jesus. Fala o que Jesus, fala o que eu fiz, vai lá, fala o que Deus fez na tua vida. Ele foi lá. O que se exigia dele? Nada, ele acabou de ser liberto, pô. Porque falar de Jesus é assim, e tem que ser assim. Você anuncia Jesus para as pessoas. Você não precisa de nada, de seminário, curso, nada. Você abre a tua boca e fala de Jesus, pô. O que Jesus fez na tua vida? Assim. Assim eu comecei também a falar de Jesus. Me converti e era animado para dar meu testemunho. Fala de Jesus, eu falar de Jesus. Que vivia? Nada. O problema é quando tem que ensinar sobre Jesus, sobre o reino de Deus. Porque aqui começam as perversões. Por quê? Porque quando a pessoa olha o ensino de Jesus e vive uma vida totalmente contrária a que ele está lendo, aí começa a querer mudar o que Jesus disse. Não é bem assim, não. Isso é muito radical, cara. Ah, isso aqui é muito pesado. Não, isso aqui não é bem assim, não. Aí começa a perverter a tua fé. Começa a abrir espaço para você viver uma vida de qualquer jeito. Porque os mestres, aqui começa o problema, teológico até. Porque os mestres, quando começam a ensinar, quer ver, batismo com o Espírito Santo. Vou pegar esse exemplo. Por que um monte de gente não crê no batismo com o Espírito Santo? Simples, porque nunca provaram. O cara que se converteu, virou pastor, nunca provou o dom do Espírito Santo, ele chega à conclusão que não existe. Se eu não provei, não tem. Pô. Aí abraça uma corrente doutrinária que ensina que os dons cessaram, vira um cessacionista, porque ele nunca o experimentou. Simples assim, não tem outra. Não provei e começo a ensinar. Às vezes o cara pregando, falando de Jesus, é lindo e maravilhoso. Mas quando ele tem que ensinar algo para a vida, pela falta da experiência, da autoridade para falar, ele então escolhe um caminho diferente. Então é assim. Eu não sei quantos estão me entendendo. Me entendem, clareza? A importância do ensino ser um ensino. Porque, amado, nada te impede de você dizer, querido, eu também estou lutando, mas eu sei que a vontade de Deus é essa. Eu também não alcancei, mas eu sei que esse é o caminho estreito que a gente tem que andar. Eu tenho também dificuldade com isso, mas eu sei que essa é a vontade de Deus. Pô. Porque quando eu mudo a verdade de Deus, uma mentira humana, quando eu pego o que Deus falou e digo que é outra coisa, eu não apenas me auto-engano, eu engano os outros também. Eu trago um dano para a vida das pessoas muito grande. Então, por isso que o discipulado é tão sério, amados. Porque discipular é ensinar. Ele chama os discípulos e ele diz o seguinte: vai por todo mundo, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Marcos fala pregar o evangelho. Marcos 16 fala pregar o evangelho a toda criatura. Mateus vai dizer, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ensinando a guardar, ensinando a fazer, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Você batiza, claro que alguém para fazer discípulo, ele tem que pregar. O cara crê em Jesus, ele batizou. Batizou, e agora? Quem foi batizado aqui esse ano? Levanta a mão para eu ver.
Quem foi batizado? Um foi batizado esse ano. Quem mais foi batizado este ano? 2022. 2 mãos ali levantadas. Tem 3. Para cá tem mão levantada também? Não. Tem um grupo de pessoas aqui que foi batizado esse ano. O que se espera de uma pessoa que se batizou? Que ela seja ensinada a obedecer, a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Por isso que o discipulado é tão intenso e tão exigente. O que se exige do discipulado é que alguém ensine você a praticar, a viver. É isso o discipulado. Dito isto, volto ao Sermão do Monte. Jesus terminou o Sermão do Monte e pelo menos uma coisa ficou bem clara para todos os seus ouvintes. O que está claro, Franco? Todos os ouvintes de Jesus estavam no vale da decisão. É uma maneira estranha, diferente, né? Vou dizer estranha, mas é estranho também, é diferente você começar a anunciar o reino de Deus, explicar o reino de Deus, e quando termina, você diz, olha, tem que fazer uma escolha. Você precisa escolher. Eu sempre fiquei em crise. Por que o vale da decisão? Estou citando aqui Joel, capítulo 3, versículo 14. Quando Joel diz, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, lembra lá? Está perto, no vale da decisão. Parece que o sermão do monte agora está no vale. Eu acho que quando terminou o sermão do monte, estava todo mundo no vale. No vale da decisão. O que estava claro para eles? Nós precisamos decidir. 2 tipos de justiça. Só tem 2 tipos de justiça. Não tem mais nada que 2 tipos de justiça. Só tem 2 tesouros. 2 tipos. Um que está aqui, outro que está lá. E onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Só tem 2. Aqui tu pode colocar em qualquer lugar, mas é aqui. E lá. Lá e aqui. Não tem mais do que isso. Só tem 2 tipos de caminho. Uma estrada larga e uma estreita. Só tem 2. Ouve Jesus. Nós precisamos escolher entre esse mundo ou o mundo vindouro. É a escolha. Ele fala. Tu vai ouvindo o sermão e ele fala. Nós precisamos decidir entre a vontade de Deus ou a nossa vontade. O que eu faço? A vontade de Deus ou a minha? E tudo muito claro e delineado. Muito claro. Por que as pessoas dizem que o Sermão da Montanha não é para a igreja? Porque é muito claro. Isso não é para a igreja, não. Isso só vai ser pregado. Já me falaram isso. Que o reino, o evangelho do reino só vai ser pregado no reino vindouro. Quando Jesus chegar com a igreja, aqui, começar o milênio, aí ele começa a pregar o evangelho do reino. Eu ouvi isso. Eu ouvi de um pastor. Tudo muito claro. Desde que já para os judeus. Por que o judeu tem que viver isso? O gentio não. Mas sabe o que é engraçado, irmãos? É que o mesmo cidadão que diz que o Sermão do Monte não é para a igreja, é o mesmo pregador que pega o microfone e fala, o lugar de construir é na rocha, usando o Sermão da Montanha. Nós somos sal da terra, somos luz do mundo, o Sermão da Montanha. Ele começa a citar o Sermão da Montanha sem perceber que está citando o Sermão da Montanha.
Mas diz que não é para a gente não. Como assim? Bem-aventurados pobres de espírito. Em algum momento ele cita. Porque não dá para escapar da doutrina de Jesus. Em algum momento vai sair do púlpito. Mesmo o cara dizendo que não é para a igreja, mas ele vai em algum momento pegar um pedacinho do sermão e usar. Ele recorta o sermão, escolhe o que ele quer, que não ofende as pessoas, que não ofende, e dá. Isso aqui é mais coerente, toma ali. E aquilo que é ofensivo, ele não dá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Detalhe que é, estas minhas palavras. Ele não está se referindo a outra palavra. Ele está falando, estas minhas. Eu terminei de falar com vocês. Estas minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não faz nada, só ouve, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Seguindo a ideia dos dois construtores, duas casas, dois fundamentos. Seguindo a mesma ideia. O outro texto que eu quero ler com você está em Lucas 5, 46 a 49. Esse é interessante ler, a exposição de Lucas, porque tem um versículo aqui que a gente usa muito, e quase que a gente usa sem ver o contexto dele, que é Lucas 6, 46. Lucas 6, 46, a gente está sempre na boca quando a gente quer falar do querigma, né? Quando a gente quer anunciar Jesus, falar de Jesus. Lucas 6, 46 é inevitável, está quase na memória da igreja, né? Por quê? Porque vocês já estão com ele na veia, né? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Agora, preste atenção, essa pergunta está dentro da mesma parábola, do mesmo ensino. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou mostrar a vocês a quem esse homem é semelhante. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. E quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Tu vê que o negócio está de qualquer jeito. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu quero deixar uma frase para você pensar e refletir até domingo que vem. A frase é a seguinte: eu quero falar sobre a importância, diga, como é importante. Como é importante construir bem antes da tempestade. Vou repetir. Como é importante construir bem
antes da tempestade. Se você ler esse texto, os dois, coração, você vai perceber que o homem prudente parece que ele está construindo considerando a tempestade. Ele está considerando que pode vir algo muito ruim. E o cara imprudente, que também construiu, ele passa a impressão, principalmente quando você lê Lucas, de que ele não está nem aí para os riscos. Irmãos, nós estamos há 2 anos de uma pandemia. 18 de março agora, que passou, foi a primeira live que eu fiz, lá de Curitiba, falando com vários irmãos do nosso vínculo sobre a pandemia. Quando a gente abriu aquela live, falamos, eu nunca imaginei que poderia ficar 2 anos de pandemia. Nós estamos hoje, milagrosamente, aqui sem máscara. Mas a gente ficou 2 anos mascarado. Você acredita que eu conhecia gente já usando máscara, que agora, quando tirar a máscara, foi até uma surpresa? Eu falei, será que é aquela pessoa mesmo? Eu me mudei durante a pandemia. Então, eu tenho vizinhos agora que eu só conheci mascarado. Tiraram a máscara agora, eu não sei mais quem é, se é meu vizinho, se não é, eu estou em dúvida. Falei, é ou não é? Sem máscara é muito diferente. Gente, é muito diferente a pessoa. Vocês tiveram essa surpresa. Estão rindo porque tiveram essa surpresa também, né? Por isso que estão rindo, né? 2 anos se passaram, amados. 2 anos. Assim, ó. Pá. Eu te pergunto, quem esperava viver 2 anos de pandemia? Estamos com uma guerra agora na Europa lá. Ucrânia foi invadida pela Rússia, todo mundo sabe. Se essa coisa aumenta, a gente está preparado? A nossa vida está preparada? Porque essa é a questão que eu vou deixar e quero orar contigo. Sabe o que eu quero pedir a Deus? Que Deus nos desperte hoje. Nos desperte. Enquanto há tempo de construir na rocha. A gente não brincar com Deus. Levar Deus a sério. E viver para fazer a vontade dEle. E quero também que Deus lave da gente toda aquela teologia que só deixa a gente na teoria. Que não leva a sério os mandamentos de Jesus. Quem quer orar assim comigo? Então vamos orar em nome de Jesus. Agora, Pai, nós queremos te fazer um pedido muito especial. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces a construção de cada um de nós aqui. Tu sabes como estamos construindo a casa. Pai, em nome de Jesus, corrige tudo que está fora. Pai, se porventura estamos negligenciando a prática da Tua palavra em alguma área da nossa vida, nos ajuda, Pai. Nós não somos capazes, nós não somos suficientes. Na verdade, a gente te confessa que nós não somos suficientes para edificar sobre a rocha inabalável. Nós não temos condição em nós mesmos, recurso. Nós não temos sabedoria. Não temos nada de nós mesmos. O único bem, o único tesouro que nós temos é o Teu Espírito. E é por isso que a gente apela e fala contigo agora no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Pai, limpa da nossa mente, do nosso coração, todo ensino errado. Toda doutrina que não é de Jesus, arranca. Arranca, Pai.
Eu lembro, Pai, que um dia Jesus prometeu que toda árvore que tu não plantaste seria arrancada. Então hoje é um dia bom. Arranca de nós toda árvore que não foi plantada por ti, Senhor. Toda palavra vã, todo ensino que não é sadio, ensino de demônios, de homens, em nome de Jesus, limpa da gente, Pai. Purifica-nos, Senhor. Leva-nos para a rocha inabalável, mais uma vez. Que a gente não abandone a rocha, Pai. Que a gente não abandone a rocha, Pai. Oramos, Pai, no nome de Jesus.